Olá, meu amigo Ariston! Seja bem-vindo a mais um Manicômio da Política. Tudo bem? Tudo bem, Juca, e você, como está? E os nossos amigos, a senhora em casa, o senhor, que estão nos dando o prazer dessa convivência, como estão? Espero que todos muito bem. Mas eu tô muito triste, Ariston. Muito triste. Por quê? Triste por quê? Vou confessar, fiquei alegre, muito alegre e depois triste de novo com o Vasco, Ariston. Olha, eu também fiquei muito alegre. Não vou dizer muito alegre, porque achei o placar exagerado. 6-0 contra o Santos, convenhamos, é muito gol. Mas eu fiquei muito feliz como vascaíno. Mas alguns amigos me ligaram, inclusive o Juca, e eu disse a eles, olha, não pense que isso é uma melhora efetiva do Vasco. O problema é que o Santos hoje é um time de quinta categoria. Tem um plantel muito ruim, sofrível. E o comandante desse plantel é o Neymar, que só sabe reclamar e chorar. Então, aquele resultado de 6-0 demonstrou isso que eu estou dizendo, a fraqueza dele. Não fez nada em campo e, no final, se agarrou com o técnico do Vasco, com um abraço assim de correligionário, e ele chorou copiosamente até ir para o vestiário. Agora, os amigos que me ligaram, você inclusive, eu preveni, não pensa que o Vasco mudou, não pensa que o Vasco subiu de categoria. O Vasco é um time muito fraco e o maior defeito do Vasco é ser presidido pelo Pedrinho. E eu vou dizer a você, Pedrinho, vai para casa, Pedrinho. Não é dirigindo clube de futebol que você vai aparecer. Você já apareceu bem como jogador de futebol, foi um jogador muito regular, muito interessante, mas como presidente você não tem competência nenhuma. Ariston, não adianta o choro do Neymar. O Vasco jogou bem pra caramba. Vou fazer uma pergunta pra você. O Verratti não jogou. Vasco 6-0. E aí, Verratti tem que voltar pra ser titular ou deixa ele esquentando o banco? Olha, eu não gosto do futebol do Verratti. É aquela correria de vez em quando e sempre procurando uma posição no centro da área para cabecear em gol. Aliás, ele faz gol de cabeça, faz muito bem. Mas o que é que acontece? Hein, Juca? O que é que acontece? É que o time todo joga para ele. Então, se ele estiver num dia inspirado, ele pode fazer 2, 3 gols. Se ele não estiver num dia inspirado, o Vasco vai perder a partida. É isso que tem acontecido. Mas a solução não passa pelo Verratti. Não é Verratti para lá ou Verratti para cá. O Vasco tem que ter o espírito que sempre teve. O espírito guerreiro, o espírito de disputa, o espírito de luta. O Vasco perdeu isso com o Pedrinho. Aliás, já vem perdendo há tempo. Desde o Dinamite como presidente, o médico Campelo que o substituiu. Antes disso, já tinha o Eurico Miranda também. Eurico tinha até um espírito de luta, mas eles dois, 0. E o Pedrinho agora, 0 ao cubo. Não tem força para levantar o plantel. O plantel é muito fraco, precisa ser melhorado. Não se melhora um time de futebol contratando um ou outro jogador, se melhora no entendimento entre todos. O time tem que subir junto.
São degraus que eles têm que ir ascendendo em conjunto. E é isso que a gente espera do Vasco. Agora, para isso, precisa ter comando, precisa ter um presidente respeitado. Não pode chegar no fim do mês, não paga os salários e está pedindo empenho aos jogadores. Não pode estar sendo processado pela FIFA porque não paga seus compromissos na compra de jogadores e no fim de semana quer que o Vasco ganhe a partida. Não pode estar devendo a todo mundo, deve mais de R$1 bilhão, não tem moral na praça, no meio esportivo, e é isso. Ou organiza tudo e sai em conjunto e forma um grande time. Antigamente tinha um jogador, tinha um treinador chamado Gentil Cardoso, que era um homem muito experiente, craque ele como dirigente. E os jogadores, naquela época, vinham muito das classes sociais, trabalhadores, comunidades, era gente muito pobre, muito pobre. Então o Gentil chamava para uma conversa e dizia: meu filho, você tem que disputar uma bola com o adversário como quem corre em cima de um prato de comida. É essa a filosofia. Para aqueles jogadores pegava muito bem, porque eles não comiam bem, então eles sabiam como era importante brigar por um prato de comida. Hoje, você tem que incentivar o jogador a disputar, a ir para o jogo. Nada de violência, a ir para o jogo. Jogo com energia, com empenho, com sacrifício pessoal, mas dentro de campo. Porque isso pode levar um jogador regular a um bom jogador e, quem sabe, a seleção ou a um contrato internacional. É isso. Tem que disputar a bola como o jogador que está com fome disputa um prato de comida. É comprometimento com a camisa, Ariston. Você viu que a torcida do Santos, depois do 6-0, foi lá tomar satisfação dos jogadores que também não estavam empenhados em campo. É isso mesmo. O jogador ganha um alto salário, tem que se empenhar, Ariston. E mais do que empenho, é amor. Tem que ter amor à camisa. Tem que respeitar o clube que está defendendo. Só com empenho absoluto se ganha uma partida de futebol. Ainda mais agora, que o futebol disseminou-se pelo mundo e o mundo todo está jogando bem. Isso mesmo, Ariston, ninguém está nos ouvindo, mas você teria assim um nome forte para ocupar a cadeira do Pedrinho? Não, eu acho que esse nome tem que sair do seio do clube, tem que sair de dentro do Vasco da Gama. E esse nome tem que ser eleito pelos torcedores do Vasco da Gama. O Estatuto do Vasco não prevê isso, mas tem que ser assim, uma eleição direta, com os torcedores opinando e votando para escolher o novo presidente. Tenho certeza que será melhor do que o que nós temos aí. Maravilha, a ideia está lançada. Ariston, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais manicômio. Ótimo, estou aguardando. Eu já não estou conseguindo viver sem esse programa.